Entoemos agora a aclamação ao Evangelho. Sou o pão vivo descido do céu, quem deste pão comerá, sempre há de viver. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha através desta transmissão pelo YouTube, pelo Facebook da Igreja do Divino Espírito Santo do Estácio de Sá. Seja bem-vindo, bem-vinda. Está entre nós, juntos, vivendo este momento da solenidade do Sagrado Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Corpus Christi. Creio eu que todos nós estamos muito sensibilizados, porque este dia para nós, pelo menos por este Brasil afora, é um dia em que todos nós, como igreja, costumamos sair em nossas procissões, em honra a nosso Senhor, Eucaristia, e este ano impossibilitados por conta de toda esta situação que ainda está entre nós e tem ceifado muitas vidas e deixado muitas pessoas doentes. Confiemos e coloquemos todas essas pessoas diante de Deus nosso Senhor, do seu corpo e do seu sangue, alma e divindade. O Evangelho que acabamos de ouvir, tirado do capítulo 6 de São João, ele é muito sugestivo por diversos pontos. O primeiro deles, é preciso lembrar que o evangelista João não narrou a instituição da Eucaristia, como fez Mateus, Marcos e Lucas, mas narrou para nós a última ceia, na qual Jesus realiza o lava-pés, anuncia a traição de Judas e inicia um grande discurso de despedida, no qual ele falará do seu amor, falará do amor que ele espera receber dos seus discípulos, falará do dom do Espírito Santo e culminará com aquela que nós chamamos a oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17, de tal modo que os estudiosos consideram o capítulo 6 de João
como sendo o capítulo eucarístico por excelência do quarto evangelho. E aí, esta passagem, esses poucos versículos que acabamos de proclamar, do 51 ao 58, exigem de nós uma atenção muito grande a todo o capítulo. O capítulo de João praticamente tem 4 partes. A primeira parte, uma multiplicação dos pães, logo que Jesus desembarca numa das margens do Mar da Galileia, ou também no lago conhecido como Lago de Tiberíades. Logo depois, os discípulos são despedidos, atravessam o lago numa barca e Jesus os alcança caminhando sobre as águas. Esta relação ela já é muito profunda, porque se no primeiro momento Jesus tem pena e compaixão e vem ao encontro do povo, dando ao povo o que comer, e o povo que se encontrava numa região desolada, faz lembrar sem dúvida alguma a primeira leitura de hoje, tirada do livro do Deuteronômio, na qual Moisés relembra ao povo que está para entrar na terra prometida. É o seu último discurso a este povo, e Moisés lembra que o maná o manteve com vida ao longo dos 40 anos de peregrinação no deserto. De tal modo que este pão que desceu do céu, maná em hebraico significa que é isto, o povo não conhecia, não sabia, e este é o pão que o Senhor concedeu a eles e que foi capaz de mantê-los com vida lá onde a vida, humanamente dizendo, não acontece. O deserto não é apenas o local da desolação, mas é também o local do encontro do ser humano consigo mesmo, com o próximo e com o próprio Deus. É o local onde o ser humano manifesta as suas exigências mais profundas e Deus vem ao encontro do ser humano para preservar a sua vida. O maná para o povo eleito preservou este povo enquanto peregrinava. Jesus vai fazer referência ao maná no evangelho de hoje, porém vai lembrar: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Em outras palavras, Jesus, nesta declaração em que ele faz em primeira pessoa, eu sou o pão vivo descido do céu, já está condensada toda a mensagem que Jesus quer comunicar. Recebê-lo no seu corpo e no seu sangue, que para mim e para você já não temos alguma dificuldade de entender isso, porque é uma referência direta ao sacramento da Eucaristia, razão pela qual os judeus, quando ouviram isto dos lábios de Jesus, ficaram perplexos, porque poderia soar como antropofagia, isto é, Jesus não estava falando literalmente de comer sua carne, de beber o seu sangue, mas já estava indicando sim aquilo que ele realiza na última ceia, que é a instituição da Eucaristia: tomai e comei é meu corpo, tomai e bebei é meu sangue, cuja referência escrita que aparece pela primeira vez está na carta de São Paulo aos Coríntios, e que hoje a gente leu um trechinho, no qual São Paulo lembra-nos o quê? Que o cálice da bênção é comunhão com o sangue do Senhor, e o pão partido é comunhão com o corpo de Cristo. Isto é, não obstante a Eucaristia seja a partilha que o Senhor faz de si mesmo com os seus discípulos, com a igreja, nós o recebemos por inteiro. E isto também apareceu na sequência atribuída a São Tomás, onde professamos que Jesus está presente na Eucaristia em corpo, sangue, alma e divindade, quer na hóstia inteira, quer na hóstia partida, ou num mínimo fragmento. Porém, Jesus, na declaração que fez aos judeus do capítulo 6, nesse discurso que ele faz sobre o pão da vida, ele quer unir a fé ao dom. Se eu e você não temos dificuldades para admitir que Jesus é capaz de multiplicar os pães, então eu e você também não deveríamos ter dificuldades para compreender que Jesus é capaz de fazer de si um dom sem igual, como o fez na Eucaristia. Não é o padre, não é o bispo, não é o papa que tem poder para transformar
o pão no corpo do Senhor, o vinho no sangue do Senhor. Este poder é do Cristo, é o Cristo que realiza através de nós a mesma coisa que realizou quando se entregou nas mãos dos seus discípulos durante a última ceia. Partiu o pão, deu aos discípulos e disse: tomai e comei, é meu corpo. Depois passou o cálice com vinho e disse: bebei dele todos, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Meu irmão e minha irmã, se o maná foi capaz de preservar a vida do povo ao longo da sua caminhada no deserto, a Eucaristia já é dentro de mim e dentro de você penhor de vida eterna, porque eu e você na Eucaristia recebemos aquele que se encarnou por nós e por nossa salvação, aquele que atuou no seu ministério público para revelar o Pai e revelar o Espírito Santo, aquele que no mistério da sua paixão, morte e ressurreição se entregou totalmente. E uma última referência que eu gostaria de fazer: Jesus também diz nesse trechinho: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Difícil não ouvir aqui o eco das palavras que o próprio Jesus disse a Marta no capítulo 11 de São João, por ocasião da ressuscitação de Lázaro. Marta, eu sou a ressurreição e a vida, creis nisto? Marta responde: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. É esta fé, meu irmão e minha irmã, que eu e você hoje somos chamados a manifestar por palavras e ações, através de gestos concretos dentro de nossas casas, com nossos familiares, enquanto perdura este tempo de isolamento social. Eu e você somos definidos pela Eucaristia que participamos. Nós, cristãos católicos, somos, por excelência, homens e mulheres da Eucaristia. Homens e mulheres que não apenas recebem a Eucaristia, mas homens e mulheres que se transformam em Eucaristia para alimentar também os seus irmãos e as suas irmãs com a fé, a esperança e a caridade. Deixemos que a força do Senhor, que vem da Eucaristia, deste dom de sua pessoa, nos revigore, nos fortaleça e nos ajude neste momento e a reencontrar também neste momento o verdadeiro sentido ao qual eu e você somos chamados a perceber quando participamos da Eucaristia. Como disse, somos chamados a ser também nós Eucaristia, isto é, uma ação de graças a Deus, para que o Senhor Jesus, através de nós, continue alcançando tantos homens e mulheres que precisam ouvir a boa nova do seu Evangelho.